Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Pois é, hoje nós estamos por aqui para apresentar para vocês um pouquinho mais aí a respeito da temática sobre os estados europeus e absolutismo monárquico, tá? Então nós vamos hoje trabalhar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Na aula passada nós já estávamos aí falando a respeito de como é importante, como vai ser importante aí o surgimento dos monarcas e a autoridade dos reis nesse período aí de transição, né, do finalzinho do período medieval para agora, né, o início da Idade Moderna, tá? Então nessa nova fase aí da história nós vamos aprender muita coisa. Uma delas a gente vai aprender hoje já, né, sobre o processo da crise do período feudal. E nós também vamos falar um pouco a respeito de como é que se dá as lutas de reconquista pelos territórios da Península Ibérica, tá? Então nós vamos falar hoje a respeito exatamente aí do surgimento da primeira monarquia na Europa, que é a monarquia portuguesa, e nas próximas aulas nós vamos estar vendo então um pouco mais a respeito do surgimento da monarquia na Inglaterra e na França e como é que vai se desenvolver, né, esses novos reis que vão estar chegando. Vamos iniciando aqui, né, com a nossa abertura aí do nosso trabalho, falando um pouco a respeito então, né, da ilustração aí que eu coloquei para vocês, né? Fiz aí uma montagem, né, e a gente tem a coroa e o cetro real, né? Dois importantes objetos que vão começar a fazer parte, né, desse cenário agora dos governantes absolutistas, tá? Bem, outra questão importante que nós precisamos ver aí é com relação à crise do sistema feudal, tá? Então a gente tem aí na imagem, né, algumas pessoas aí com instrumentos aí com espadas, alguns com, né, facas, foice, pedaços de madeira. Então, muita coisa, muitos conflitos aconteceram durante esse período aí de crise do sistema feudal e que nós já estávamos aí falando um pouco a respeito desses problemas na aula passada, né? Então, a falta de terras, a necessidade naquele período, né, de se resolver as questões relacionadas à economia, porque muitas pessoas estavam passando fome. Então, durante essa fase da história, né, nós tivemos muitos conflitos e muitas pessoas insatisfeitas com aquilo que estava acontecendo e que estavam vivenciando. Além de tudo, nós falamos também da existência de problemas relacionados à saúde, como as questões relacionadas aí à peste, né, a difusão da peste negra, essas coisas que vão acabar também trazendo, né, problemas de saúde e a mortalidade, né, de grande parte da população europeia nesse período. Bem, além de, né, problemas relacionados à fome, problemas relacionados à saúde, ainda falamos dos conflitos que existiram naquela época, né, das chamadas guerras santas, né, também conhecidas como cruzadas, que acabou prejudicando ainda mais, né? A população mais pobre, ela passou a viver cada vez mais insegura com esses ataques, com essas movimentações aí entre as tropas, né? Então todo mundo queria terra. A terra era o bem principal, né, desse período, né? Era a maior riqueza desse período e a população, né, também queria também ter a sua terra. Uma outra questão que nós temos aí, ó, quais os fatores levaram à crise, né, do século XIV, a crise do sistema feudal, tá? Então foram vários os fatores. Não temos como a gente identificar aí, por exemplo,
que aconteceu só um fator, ou um fator foi, né, mais importante do que o outro. Não existiu um fator mais importante do que o outro. Todos eles juntos são importantes. E aí a gente colocou aí detalhadamente quais são esses fatores. Primeiro, a crise agrária, tá? Então, olha aí direitinho, a crise agrária, instabilidade climática, queda na produção agrícola e falta de cereais, que ocasionou aí, então, a fome, tá? Então, muitos problemas aí de tempestades, né, de períodos aí que acabaram prejudicando as plantações, foram, né, alguns dos motivos que causaram também, né, a queda na produtividade, a queda na produção agrícola, tá? Outro fator aí importante relaciona-se à crise econômica. Essa crise econômica resultou, né, foi resultado então da queda na produção agrícola, do aumento dos preços dos alimentos, né, que gerou a miséria. Então, quando nós temos aí uma produção baixa na agricultura, na pecuária, então não se tem muitos alimentos, não se tem muitas frutas, não se tem muitos animais que possam ser abatidos, não se tem muitas opções aí para servir da alimentação. Então, nós temos o preço desses alimentos subindo, tá? Então, sobe o preço dos alimentos, eles ficam mais caros, mais difíceis as pessoas adquirirem esses alimentos e, por sua vez, então, né, quando não podem adquirir, não podem comprar, começa, então, um período aí a ser um período difícil, um período de fome, de escassez de alimento para a população. Isso gera crise social, né? Então, esse é o terceiro fator que nós temos aqui, ó. Crise social, tá? Essa crise social foi gerada através das várias doenças, e a gente já falou a respeito disso aqui várias vezes, a falta de higiene dessa população no período medieval, a gente também já sinalizou isso para vocês, então não havia muita preocupação com as questões higiênicas, não havia preocupação, por exemplo, com as questões sanitárias, né? Preocupação com a rede de esgoto, com a água encanada, não havia preocupação nenhuma nesse sentido, né? Então, esse período foi um período onde nós tivemos também essas questões relacionadas à higiene muito fortes. As guerras que aconteceram nesse período, né? As chamadas guerras, as cruzadas, né? Então, a busca por esses territórios aí que estavam nas mãos dos muçulmanos, então eles vão buscar esses territórios, né, para não só para a Igreja Católica, que os muçulmanos haviam invadido a região, né, de Jerusalém, mas vão também, né, em busca desses territórios que vão ser os territórios onde eles vão plantar, tá? Alta taxa de mortalidade, né? Então nós temos aí, quanto à mortalidade aí, um dos eventos, né, de maior significância nesse período aí foi, sem sombra de dúvida, a peste negra, e de que nós já tratamos a respeito disso em outras atividades, e as várias revoltas, né? Então o povo já estava revoltado, já tinha essas doenças, a questão da falta aí de higiene, as várias, né, possibilidades aí, né, dessas pessoas adquirirem uma doença e morrerem, né, ou pela doença, ou pelas infecções, ou pela, né, imunidade que era muito baixa. Então era causa fácil para que essas pessoas morressem, tá? Algumas características do Estado moderno agora nos são importantes. Primeira delas, do século XII ao século XIV, do século XII ao século XV, formação dos Estados nacionais em Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Então, esse período aí, que vai do século XII até o século XV, nós vamos começar a observar que os Estados nacionais,
né? Que é como a gente poderia dizer hoje, como se fossem os países de hoje, é quando eles começam a se organizar, tá? Então, antes desse período, nós não tínhamos nenhum rei, né, que fosse mais importante, nenhuma região que fosse mais importante do que a outra. Então, todas elas tinham mais ou menos o mesmo valor, tá? Então, a autoridade dos monarcas, elas não dependia de nenhum outro poder. Então, a partir do surgimento dos estados modernos, a gente vai ter esses monarcas, que é como a gente chama, né, a figura do rei, que ele governa sozinho, por isso do nome monarca, tá? Mono vem de um, então monarca porque eles não iam depender de nenhum outro poder, de nenhuma outra autoridade, tá? Essa autonomia perante as interferências externas ao poder dos reis, como os líderes religiosos e até do Papa. Então, por que isso? Nós falamos também, quando tivemos algumas aulas aí atrás, que muitos reis e muitas autoridades, elas dependiam da autoridade religiosa também, né? Então tinham que obedecer algumas leis, algumas regras criadas aí, né, pela igreja, e o Papa fazia pressão para que esses reis seguissem essas leis, né? Então, durante essa formação dos estados modernos e durante a organização, né, desse poder dos reis, não existia mais essa interferência ou minimizada foi essa interferência dos reis. Então, essa autonomia dos reis, né, era importante se conquistar, além, né, de colocar certo limite no poder da Igreja Católica, tá? Então, a figura do Papa não tinha que estar se intrometendo nas decisões e nas ordens dos reis absolutistas, tá? A unificação do sistema monetário. Isso também se tornou importantíssimo para a época, tá? Esse sistema monetário, gente, é a organização de uma única moeda, né? Um único dinheiro, né, que circulava dentro do próprio reino. Isso porque no passado não existia nenhum tipo de governo que tivesse essas moedas. Então, dentro do mesmo reino, existiam várias moedas de vários valores, de materiais diferentes, de tamanhos diferentes, e que na hora de se comercializar, de comprar ou de vender algum produto, isso se tornava muito difícil. Então, a necessidade da gente ter uma só moeda dentro do reino facilitaria na hora de se comprar ou de se vender alguma mercadoria dentro do reino, tá? Uma outra questão que é importante é a criação das leis nacionais. Então, o rei, ele tinha que também ter a sua própria lei, organizar o que podia e o que não podia ser feito dentro daquele território que era, né, governado pelo rei, né? Então, as leis nacionais passaram a ser criadas e a ser pensadas por cada rei de cada uma dessas regiões. Outra coisa muito importante para que existisse o Estado moderno foi a criação e a manutenção de um exército. Então, um bom rei, ele precisava também de um bom exército. Um exército que fosse capaz não só de defender o seu território, mas que fosse capaz principalmente de manter a ordem da população, de manter a ordem, né, das fronteiras, né? Então, isso passou a ser também uma das preocupações dos reis absolutistas, dos reis modernos desse período. Uma outra característica aqui importantíssima, que está aqui logo aqui abaixo, é a da organização e arrecadação de impostos. Muito bem, o rei, ele ia precisar fazer construções, ele ia precisar fazer também a organização, né, do seu reino, e para isso ele ia precisar de dinheiro, tá? Então, essa arrecadação desses impostos, desse dinheiro que vai entrar, vai servir para a própria organização do reino,
tá? Então, eles vão começar a cobrar esses impostos da sua população. Tá? Então, esse tipo de organização aí dos estados absolutistas, né, vão estar, né, presentes aí dentro, né, do chamado Estado moderno. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para esse termo, né, moderno. Então, por que Estado moderno? Vamos ver aí. Significa novo, significa atual, tá? Então, era visto pelos historiadores como uma ruptura das estruturas e nos valores da Idade Média. Então, aquilo que eles antes chamavam aí de Idade Média era visto pelos historiadores como uma época atrasada, uma época em que não houve muito desenvolvimento. Então, eles passaram agora a entender esse Estado moderno como um Estado, né, mais desenvolvido. Essa época foi entendida dessa forma, tá? O Estado moderno, então, seria uma entidade política regida por leis e administrada por funcionários especializados. Então, dentro dessa forma nova de organização, nós íamos ter funcionários, nós íamos ter leis, nós íamos ter cobrança de impostos. Isso tudo era novidade para o período, tá? Mas esse termo, ele não é um termo utilizado por todos os historiadores, por todos os especialistas, com muita clareza. Então, nós colocamos aí que existem controvérsias entre os historiadores porque alguns apontam exemplos de estruturas semelhantes ao Estado moderno antes desse período. Então, tem historiadores que vão chamar a atenção aí de que já existiam aí antes dessa época algumas características semelhantes aí aos chamados estados modernos e à modernidade e que aconteceu antes, né? Então, esse é um termo, né, que ainda está em discussão na história. Como eu já falei isso várias vezes aqui para vocês, então, na história nós vamos sempre ter pesquisas novas, vamos ter mudanças e isso pode mudar, né? Nós estamos vivendo um período na história que a gente chama de história da contemporaneidade, né? A história contemporânea. Então, quando vai terminar a história da idade contemporânea? Nós não sabemos. Então, isso não é algo que a gente possa definir e dizer assim, não, mas mudou por quê? Né? Então, a história é uma ciência que ela pode sim ser modificada, tá? Os termos, os nomes, as pesquisas, todo instante a gente tem pesquisas novas e descobertas novas nessa área. Então, agora vamos ver aí sobre a formação dos estados modernos e eu coloquei aí para destacar a figura do rei, né? Não tem nenhuma outra figura que a gente possa estar simbolizando mais esse período aí do que o surgimento dos reis. Agora, essa imagem aí da figura do rei, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que não são, né, imagens que a gente vai ver assim no dia a dia daquela época. Os reis, eles não se vestiam assim todos os dias. Então, eles se vestiam assim apenas em ocasiões realmente especiais, né? Então, o manto, o cetro, a coroa, isso não era utilizado pelos reis durante todos os dias, tá? Então, o rei, ele se vestia, né, de forma mais pomposa, mais organizada, mais bonito, nos momentos mais importantes. Assim como nós, se estamos dentro da nossa casa, né, sem nenhuma preocupação, sem sair para outro lugar, a gente não vai querer, né, fazer toda uma arrumação, arrumar o cabelo, pentear, fazer maquiagem para a gente ficar, né, sozinha dentro de casa sem fazer nada. Então, da mesma forma, eram os reis e as rainhas daquele período aí, né, da modernidade. Bom, reconquista e centralização política da Península Ibérica é o tema importante que nós vamos estar falando nessa aula de hoje, tá? Então, primeiro, a gente precisa entender o que é Península Ibérica, né? Então, a Península Ibérica é uma região, né, que nós temos aí na Europa e que nessa região surge
os países que nós temos hoje, como a Espanha e Portugal, né? Assim como temos outros também, mas esses são os mais importantes que a gente vai estar estudando aqui nesse período, tá? Então, dentro da Península Ibérica vai dar a origem a esses países. Então, na Península Ibérica houve uma luta entre cristãos e mouros, muçulmanos, né? Os chamados mouros eram os muçulmanos do norte da África, que haviam ocupado a região no século VIII. Então, esses muçulmanos haviam, durante muito tempo, feito contato com os europeus, faziam muitas vezes comércio, levavam mercadorias e traziam mercadorias para essa região, e a partir então, né, do século VIII começaram a ocupar. Ocupar significa o quê? Começaram a, né, fazer as suas construções, a fazer a sua casa, a fazer as suas lojinhas, e começaram a ficar ali, né, desenvolvendo as plantações, criando animais. Então, esses muçulmanos começaram a, né, tomar conta mais dessa região e a morar nessa região. Esses muçulmanos, eles acabaram aí, né, encontrando resistência por parte da população também aí da Península Ibérica, dos chamados cristãos, tá? E aí é importante que a gente lembre o seguinte, os muçulmanos, eles têm uma outra formação aí religiosa, uma outra crença religiosa, né, diferente dos cristãos. Então, essa diferença, né, religiosa também trouxe para a cultura, a nossa cultura até hoje, né, muitos elementos aí que traz essa abordagem dessa luta entre cristãos e mouros. Uma delas está, né, nas chamadas cavalgadas, né, e que a gente já falou sobre isso aqui em um vídeo anterior. Eu vou até deixar aqui direitinho nos cards aí para que vocês possam clicar, quem tiver interesse, quando a gente falou a respeito da festa do Divino. Então, nós temos alguns elementos aí da festa do Divino Espírito Santo que vai demonstrar também, né, essa luta que cristãos e mouros travaram lá, né, nos séculos XI, XII, serviram de inspiração para que hoje nós tivéssemos festas culturais aqui no nosso país, tá bom? Então, vou colocar na descrição aí o link para que vocês possam também dar uma olhadinha e aprender um pouco mais a respeito disso, no material que a gente já tem aí no canal. Bom, a reconquista da Península Ibérica. Os cristãos avançaram sobre os territórios mouros e fundaram vários reinos, destacando-se os reinos de Aragão, Leão, Castela e Navarra. Então, essas lutas, né, essa busca aí, né, de retomada desses territórios que foram sendo, né, tomados aí e foram sendo colonizados, né, pelos muçulmanos, pelos mouros, tá? Eles foram então, através de muitas guerras, muitas lutas, foram então expulsando esses muçulmanos aos poucos. Então, nessa região existiam esses reinos, tá? Os reinos de Aragão, os reinos de Leão, de Castela e Navarra. Então, esses 4 reinos começaram essas batalhas. Vamos observar aqui nesse mapa, esse mapa aí que nós temos o século X. Então, observa que a parte rosa no mapa são a dos reinos que nós só acabamos de falar. Então, o reino de Leão, de Castela, de Navarra, de Aragão, tá? E ainda tem ali do lado o condado de Barcelona, certo? Então, nessa região aí, toda essa região, ela foi começando a enfrentar os muçulmanos para expulsar. Olha o tamanho do território da Península Ibérica que já tinha sido, né, tomada pelos muçulmanos, e agora esses reinos, eles precisam aí, né, afastar os muçulmanos e expulsar esses muçulmanos da região. Então, nesse período,
o rei de Castela, tá? Observe aí que o rei de Castela é o segundo maior reino daquela época. Ele concede ao Henrique de Borgonha o condado portucalense, tá? Então, o que era esse condado portucalense? Era, né, um território, né, que ia ser governado pelo conde, tá? Por isso do nome condado. Então, o condado, ele não tinha um governo próprio, ele tinha que obedecer, seguir as orientações, né, do reino de Castela. Então, o reino de Castela é quem determinava tudo o que acontecia no condado portucalense. Então, aí no mapa aí do lado, a gente já observa, né, o condado de Portucalense, como já é bem, né, bem grandinho, né, já tomando aí um espaço um pouquinho maior do reino de Leão. A partir, né, da organização do condado, Henrique de Borgonha, ele aumenta o seu poder, aumenta o seu prestígio, né, e aos poucos vai conquistando novos territórios. O seu filho, né, o filho de Henrique de Borgonha, ele acabou aí fazendo com que a gente tenha Afonso Henriques, o nome dele, né? Afonso Henriques, ele acabou fazendo com que o condado se tornasse independente, tá? Então, ele proclamou a independência do Reino de Portugal e se tornou a primeira monarquia centralizada na Europa em 1139. Isso possibilitou a facilitação aí das atividades comerciais e o fortalecimento da burguesia nacional. O que significa isso? Quando a gente fala em possibilitou a facilitação das atividades comerciais, porque agora Portugal podia comercializar, né, comprar e vender mercadorias de outros países e de outras regiões do mundo, sem ter que precisar da autorização, né, de nenhum outro reino. Isso, com certeza, ajudou, né, a fortalecer os comerciantes. Então, quando vocês verem aí falar desse nomezinho aí, burguesia, a gente está falando do grupo de comerciantes, tá? E aí, burguesia, né, ele está se referindo principalmente aos grandes comerciantes, aqueles que faziam compras em outros países, iam com embarcações para outros países buscar as mercadorias e trazer para vender em Portugal. Mas a gente entende que a gente tem outros tipos de burguesia, burguesias menores, né? Que é o dono da lojinha, é o dono da barraquinha que eu tenho na feira. Então, nós temos diferentes graus, né, de desenvolvimento desse comércio, mas todos eles são chamados de burguesia. Então, quando surge, né, a organização aí do Reino de Portugal, isso ajuda e fortalece também o grupo de comerciantes de Portugal, porque eles vão poder vender, comprar, né, mercadorias de outras regiões, de outros países para conseguir obter mais lucro. Vamos aí, né, dar aí uma de detetive agora? Observe o mapa aí da reconquista da Península Ibérica, tá? Observe aí que o tamanho que nós tínhamos aí da região tomada pelos muçulmanos, que é essa região aí alaranjada, onde a gente tem aí o nome de Andaluzia, Granada, Múrcia, Valência. Toda essa região era a região dominada pelos muçulmanos, tá? Em 1150, olha que nós já estamos agora em 2020, tá? Então, mais de 800 anos aí, né, que em Portugal existia esse território todo dominado pelos muçulmanos. Observa que nós temos aí, né, mais ou menos passados 125 anos, olha como está diferente o mapa. Olha como aumentou, né, o reino de Portugal.
aumentou o reino de Aragão, que é esse aí que nós temos aí num tom aí de rosa. E olha também o reino de Leão e Castela, que também aumentou. O único reino que não aumentou é o reino de Navarra, tá? Aquele lá na parte de cima do mapa, próximo da França. Esse que está em amarelo aí no mapa, ele não aumentou. O território dele praticamente ficou o mesmo, tá? Então, todos esses territórios aumentaram. Acabou os muçulmanos da Península Ibérica? Olha aí no mapa. Olha aí. Acabou? Não, não acabou ainda. Então, nós temos em 1275 uma luta que já durou aí mais de 100 anos, né? Fez com que o território quase todo fosse dominado pelos cristãos novamente, e a gente ainda tem uma pequena quantidade aí de muçulmanos na região, né? Que vai também ser expulsa, tá bom? Então esse último quadro aí que a gente tem do mapa, a gente ainda nota, né, uma pequena quantidade. Vamos ver se vai mudar isso aí. Então, no século XV, como é que está essa Península Ibérica? No século XV, os reinos cristãos de Aragão e Castela foram unificados, né, sob a liderança de Fernando e Isabel. Então, houve um casamento, tá? Fernando era de um reino, Isabel era de outro. Então, eles se casaram e juntaram os dois reinos para poder ficarem mais fortes e lutar contra os muçulmanos, tá? Então, juntos, eles reconquistaram Granada e expulsaram os mouros de lá. Então, aquele último pedacinho que nós vimos no mapa, né, que estava lá, só um pequeno trechinho ainda dominado pelos muçulmanos, foi o reino de Aragão e Castela, quem acabou, né, de expulsar os muçulmanos, os mouros daquela região, tá bom? Bom, a partir da expulsão dos muçulmanos, a gente pensa assim, poxa, resolveu todos os problemas, né? Também não foi assim, tá? Então, reuniu-se diferentes culturas sobre um mesmo governo. Mesmo expulsando os muçulmanos, muito da cultura, né, muito das línguas, dos costumes, das músicas, acabaram ficando, né, impregnadas ainda na população que permaneceu nesses territórios. Então, causou também conflitos comuns nessas regiões aí da Península Ibérica e que até hoje ainda existem. Então, nós vamos estar estudando isso mais lá na frente, que nós temos, por exemplo, na região da Catalunha, na região do País Basco, conflitos que acontecem até hoje porque eles não conseguem, né, não conseguem se identificar, né, com os outros países. Eles têm uma cultura diferente, eles têm uma língua diferente, eles querem independência, porque eles não conseguem entender que são parte de um outro país. Eles acham que são, né, de uma cultura própria, tem que ter um governo próprio. Então essas regiões, elas lutam para se tornarem independentes até hoje. É importante a gente salientar que o modelo das monarquias absolutistas, eles se assemelhavam muito com o formato também do governo do Império Romano. Então, como no antigo Império Romano, os reis, os imperadores, eles também tinham poder nas mãos. E eles não davam espaço de participação política para que os burgueses, para que os camponeses ou até mesmo os trabalhadores urbanos, eles dessem, né, qualquer que fosse opinião, né? Então, muitos historiadores debatem também a respeito disso, de que esse modelo absolutista de governo, ele já existia, então não foi uma completa novidade. Então, lá no Império Romano, já tinha uma forma bem parecida de governo como esse que a gente vai estar estudando aqui. Bem, e
Para finalizarmos nossa aula de hoje, queria convidar vocês a fazer aí uma atividade diferente hoje, tá bom? Então, nós vamos fazer, primeiro, vamos fazer um resumo, tá? O resumo aí que nós vamos querer que vocês façam dessa introdução aí do capítulo 1, então da página 13 até a página 16. Para aqueles que não têm o livro, podem fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui no vídeo hoje, tá? Na aula de hoje. E aí nós vamos então fazer esse resumo no nosso caderno, tá? Vamos dar uma pesquisada aí também sobre as imagens de reis e rainhas que a gente tem do período moderno, como é que se vestem, o que eles usam, como é que era o espaço de um rei daquela época. E depois que vocês pesquisarem, vocês vão improvisar uma roupa de rei ou de rainha para que vocês possam fazer parte do meu governo real. Usem os tecidos que vocês tiverem em casa, peça a mamãe para ajudar vocês com um lençol, uma toalha, né? Veja o que vocês podem utilizar aí, fazer esse improviso de vestimenta da roupa. Não se esqueça de que usa coroa, de que a rainha usa coroa e tudo mais que um rei, que uma rainha precisa ter, tá? Então, montem todo, né, o figurino improvisado de vocês, tirem aí uma foto e mandem aqui para nós pelo nosso WhatsApp, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui na nossa aula de hoje. Se você gostou da nossa aula, deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações e a gente não vai perder mais nenhuma aula a partir de agora, tá bom? Então, um beijinho